E acredito também muito nessa coisa de metodologias diferenciadas para grupos diferenciados. Como que você vê isso? Como que você vê a cultura organizacional a partir daqui? Olha só, Mônica, você é uma educadora nata, vocacionada, e eu me considero uma educadora, você mais ligada à formação mesmo das pessoas em sala de aula, em escola, na administração de uma montanha de gente, e eu me vejo também como uma educadora, porém focada em empresas, né? Mas, na essência, Mônica, nós somos vocacionadas, nós somos educadoras, entendeu? E o que significa educar, né? Se você olhar a origem da palavra, eu não sei falar todas as da onde que veio, do grego, do latim, mas educar é tirar para fora, é pôr para fora. Então, quando você educa ou se propõe a educar alguém, a missão primeira é o quê? É o tirar o quê? Tirar aquela pessoa de dentro dela para que ela tenha o conhecimento, né? É expandir o horizonte dela. Então, quando a gente fala em cultura organizacional, seja nas empresas, ou seja em escolas, porque as escolas hoje, elas são empresas, né? Essa é a verdade. Se você olhar lá atrás na história, você via Platão e as escolas que tinham no passado, né? Era completamente diferente, eram 100% focadas na educação mesmo. Né? E o vestibular deles era muito interessante. O vestibular deles era assim, eu vou olhar para a Mônica, vou ver se a Mônica, se ela tem virtudes para poder passar nesse vestibular e entrar na minha academia, né? Eram completamente diferentes os valores e as condições que as pessoas tinham naquela época. Então hoje a gente tem escolas, mas são empresas. Assim como as empresas, outras indústrias e áreas de serviços que a gente atende, a escola é uma empresa. Então, começa por aí. Então, primeira coisa, para você educar, você tem que ter alguma coisa, você tem que ter uma vocação para a coisa, entendeu? Né? Não é porque você aconteceu de ser um professor, porque foi assim que aconteceu com você. Você não tem aquela vocação, mas foi o que apareceu na hora. Ou é o que estava mais fácil na hora, ou sei lá o que, entendeu? Primeiro você tem que ter essa vocação. Você tem que ter essa coisa dentro de você de querer educar o outro. Seja um aluno, seja uma pessoa, né? Então, quando você leva isso para as empresas, o que acontece? O que eu vejo hoje nas empresas, né? Nas pessoas em geral, porque as pessoas são as empresas, né? Você me comentou outro dia de alguém que largou tudo e virou as costas e foi embora no meio assim. Eu tenho uma história recente dessa também, de uma pessoa, mais de 30 anos numa instituição, e simplesmente chegou um belo dia, virou as costas e foi embora, né? Então, assim, você vai falar, talvez aquilo tenha sido adequado para aquela pessoa naquele momento. Não sei, para a pessoa talvez, mas a gente não é focado na gente, né? A gente tem o outro. Nós temos uma responsabilidade com o outro, então a gente não pode fazer isso. Faz um preparo, né? Não faz isso, você tem que seguir a regra do jogo. Essa é a coisa. Então, esses exemplos radicais mostram como as pessoas estão perdidas, estressadas, né? Nós temos 8 bilhões de seres humanos numa Terra que só comportaria talvez menos de 1/3 disso, né? Com os recursos naturais que a gente tem. Então, às vezes a gente nem pensa nisso, mas a pressão tá lá. Aí você fica assistindo televisão e só tem aquelas notícias maravilhosas, né? E aí aquilo vai te lotando, entendeu? Aí você chega em casa, você tem o teu marido reclamando, a tua mulher reclamando, o filho não sei o quê, tudo é pressão. E você chega no trabalho, você tem o chefe, você tem aquela atitude, tudo é pressão. E o que acontece? Uma hora, se a pessoa não sabe levar, ela espana. Então, o que eu vejo, Mônica, é que está faltando as pessoas olharem mais para dentro de si, para entender qual que é o seu objetivo no trabalho, qual é o seu objetivo o seu papel enquanto pessoa, enquanto esposa, enquanto marido, enquanto filho, enquanto amigo, entendeu? E qual é o seu papel consigo mesmo, que ninguém está olhando para si, né?